Meu nome é Bárbara, sou estudante de licenciatura em História na Unicesumar, no polo de Pontos Baixos. Eu vim apresentar o meu plano de aula, que o tema é Ditadura Cívico-Militar Brasileira. O recurso didático central é o filme Ainda Estou Aqui, que foi lançado em 2024. Nesse vídeo, vou vir aqui para apresentar, né, como eu falei, meu plano de aula, né, que eu desenvolvi sobre a ditadura cívico-militar brasileira, que está articulado na habilidade EM 13 CHS 503 da BNCC, e que envolve analisar grupos sociais que resistem às opressões, ao autoritarismo ao longo da história. Para isso, eu utilizei como recurso principal o filme Ainda Estou Aqui, que foi lançado em 2024. Que é um filme recente e que fala, que mostra um pouco de empatia em relação às famílias, né? Que ficaram quando um membro da família foi pego, né, pela ditadura, pelos militares, né? Então vamos lá. Introdução, né, da aula, né? Nesta aula, trabalharemos, né, a ditadura cívico-militar brasileira, que se iniciou em 1964 e terminou em 1985. Um período marcado por censura, perseguição política, tortura, restrições de direitos civis, controle estatal sobre a sociedade. Tipo assim, ao compreender, né, esse contexto, buscamos, né, compreender e fortalecer a memória histórica, promovendo consciência, crítica e reconhecer diferentes formas de resistência, desenvolvimento pelas pessoas comuns e pelos movimentos sociais, né? Então vamos lá, justificativa do filme Ainda Estou Aqui, né? Por que desse filme, né? Ele foi escolhido por ser, igual eu falei, uma obra recente, né? Que fala sobre a família Paiva, né? Sobre o Rubens Paiva, que ele saiu para fazer um depoimento com os militares e não voltou mais para sua família, e não foi nem o corpo nem ele. Então ele permite, né, que os estudantes compreendam a ditadura não apenas por dados, né, e documentos, mas também pela dimensão humana, né, mostrando o impacto de repressão na vida das famílias. Então, assim, a repressão é sistemática, com forte vigilância e de tortura promovida por, tipo assim, de tortura, né, que foi promovida pelos órgãos do DOC e tudo. O desaparecimento forçado, então muitas pessoas iam só para fazer depoimento e não eram encontradas mais. Então teve esse desaparecimento forçado. A luta por justiça pelas memórias, infelizmente, gente, o nosso país, ele tem muita dificuldade em falar sobre, né, essas situações que a gente passou, não é igual, por exemplo, a Alemanha, que tem uma conexão forte, né, com as pessoas e fala sobre, né, fala sobre o Holocausto mostra, né, todo o mal que isso aconteceu para que não tenha problema de repetir novamente, né? Então, e aqui no Brasil tem a história muito velada, muito apagada. Então, estudar sobre isso faz com que tenha essa luta pela justiça, né, da memória. E aí muitos militares até hoje não foram, né, punidos por conta disso. Então, tem que ter esse tipo de estudo. A resistência como um ato de coragem. Então, a resistência era vista, né, sem ter um estudo assim, né, sem ter, mostrar mesmo, era vista como algo de rebeldia, como as pessoas que tentaram prejudicar o Brasil e tudo, mas não, na verdade foi um ato de coragem, né, para que todos pudessem ter a liberdade de hoje, né, a gente tem essa liberdade de expressão, de poder falar as coisas, até mesmo na internet, e não sofrer esse tipo de repressão a ponto de você ser morto e torturado à toa, né? Agora vamos lá. Como
Objetivo geral, né? Que agora eu vou descrever o plano de aula. O objetivo geral é compreender o funcionamento do regime ditatorial aqui no Brasil, identificar as práticas de repressão, resistência, relacionadas ao presidente, né? Igual como objetivo específico, analisar criticamente o contexto político da ditadura, né? Igual anteriormente, né? Como eu falei, né? Que o objetivo é compreender o funcionamento do regime, né? Houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, onde as pessoas queriam forçar a ditadura militar novamente. Tem que ter esse estudo mais aprofundado dentro das escolas para que esse erro não seja cometido novamente, né? E analisar criticamente o contexto político da ditadura é isso, é ver a ditadura da forma como ela realmente é, que inicialmente tinha como objetivo restaurar a ordem, uma suposta ameaça comunista, só que na verdade foi só uma forma de obter poder, né? Uma forma de ter o controle. Então, não se foi por conta disso mesmo, sabe? Pode ser que tinha boas intenções inicialmente, mas nem não foi. Identificar as violações dos direitos humanos ocorridas no período. Então, foi um período onde teve muita tortura, onde os militares eram treinados para torturar. Então, assim, o que viola direitos humanos por exemplo, as mulheres eram despidas e colocavam choques elétricos nas partes íntimas e muitas das vezes na frente dos seus próprios filhos. Criança de 5 anos foi considerada terrorista. O que uma criança de 5 anos vai fazer de forma terrorista? E fora a pressão psicológica, a tortura psicológica, a tortura física. Então, assim, isso viola todos os direitos humanos. E muitas das vezes a pessoa não estava nem lutando, só estava no lugar na hora errada. Eles não iam buscar informações se aquela pessoa poderia causar algum problema para a sociedade. Não, só faziam isso, né? Reconhecer a resistência, né? As ações de resistência individual e coletiva. Então, reconhecer os estudantes, né? Que muitas das vezes lutaram para que hoje estivéssemos aqui hoje, né? Falando sobre isso e tivéssemos direito de falar sobre isso, né? Em vez de ver ele só como terrorista. Né? Despertar empatia e reflexão por meio da obra audiovisual. O que acontece? Essa história foca mais na família, né? O marido foi fazer um depoimento, nunca mais voltou. E o que fica é a família. É a família lutando por resposta, para saber onde está, o que aconteceu. Então, assim, mostra essa dor da perda sem ter certeza que perdeu, sem ter ali uma prova. Então, isso causa empatia, né? Então, vamos lá. A metodologia e as 2 etapas da aula. Primeiro eu vou ter abertura, né? Uma breve retomada sobre o golpe de 1964 e os principais mecanismos de repressão, a L5, censura e tortura, porque já é estudado mais ou menos no 9º ano, né? Vamos lá. Exibição e orientação do filme, ainda estou aqui. Trabalhar o filme completo previamente. Então, assim, não queria trabalhar só com trechos, queria trabalhar com o filme completo. Pelo fato de que para gerar essa empatia, né, para as pessoas, para os alunos verem cada processo, cada momento desse filme e não achar que eu estava manipulando o pensamento deles, né, que fazendo cortes para me mostrar para eles só o que eles querem ver, né. Então, assim, inicialmente, como vai trabalhar com o filme completo, isso gastaria em torno de umas 4 aulas, porque as aulas normalmente têm 50 minutos e o filme é 2 horas. Então, enquanto isso, eu já pediria para eles ficarem atentos, né? Já passaria, né? Uma orientação para eles, para que prestassem bastante atenção, porque haveria, né? Perguntas para eles depois. Vamos lá. Uma roda de conversa, né? Guiado pra gente discutir, tipo assim, a gente vai sentar em roda. Então,
como o filme representa a busca pela verdade. Então, né, como que essa família corre atrás para buscar a verdade. Quais direitos foram violados? Então, se eles conseguem identificar quais direitos daquela pessoa, do Rubens Paiva, foram violados, da família do Rubens Paiva foi violados, né? O que significa resistir um regime autoritário? Porque a memória é fundamental para a democracia, né? Então, são pensamentos críticos, né, que vão criar entre eles e a gente vai conversar. Atividade prática, né? Os alunos produzem um pequeno texto ou um vídeo curto, cartaz, isso eu vou, né, deixar de preferência deles, né? Para falar sobre memória e justiça da democracia. E como fechamento, uma síntese da aula, né? Enfatizando como compreender a ditadura e a essência, né? Para evitar que essas violações semelhantes se repitam, né? O recurso didático central, como eu falei, é o filme, né? Ainda estou aqui de Walter Salles. A possibilidade de utilizar uma linha do tempo, fotografias históricas, mapa e excertos de documentos, né, produzidos no período. A competência da BNCC, habilidade igual eu falei, é a M13CH S503, né? Então, assim, que vem como analisar, avaliar transformações políticas, sociais, reconhecendo as ações de resistência e mobilização ao longo da história. Então, vamos lá. Como conclusão, né? Com essa aula, né, buscamos compreender a ditadura cívico-militar a partir de uma perspectiva crítica, né? E humanizada, reconhecendo tanto as violações quanto as diversas formas de resistência. O filme Ainda Estou Aqui nos ajuda a refletir, né? Porque esse é um dos poucos filmes que se fala sobre isso, né? E para a gente poder refletir sobre a importância da memória, os direitos humanos e a defesa constante da democracia. Obrigada por acompanhar esse plano de aula. Boa noite. E o meu agora que é boa noite.